Então é isso, pessoal. Bem-vindos à nossa disciplina de redes complexas. Então, as pessoas, antes de começar a disciplina, estavam me perguntando se essa disciplina de redes complexas era uma continuação da disciplina de redes de computadores. Não. A despeito do nome, né? E a despeito de que redes de computadores são um tipo de rede complexa, a gente não vai ver nada a ver com protocolos de redes, nem com configuração de servidores, tem nada a ver. Naturalmente, a disciplina de redes complexas ela seria como uma continuação da disciplina de teoria dos grafos. Na verdade, a grande ciência de redes, a disciplina da ciência de redes, ela seria uma aplicação da teoria dos grafos, só que ela tem os seus próprios elementos teóricos, ela tem seus próprios algoritmos, ela tem a sua própria identidade. Então a gente vai estudar redes complexas para estudar uma série de fenômenos, certo? Que são modelados utilizando grafos, né? E aí, quando a gente está lá na teoria dos grafos, geralmente a gente estuda uns grafos pequenos, com uma pequena quantidade de vértices e arestas. Aqui nas redes complexas, a gente vai estudar redes gigantes, enormes, com centenas, milhares, talvez milhões de vértices e a mesma coisa de arestas. Então, por aí já começam as grandes diferenças entre aquilo que a gente está acostumado a ver em teoria dos grafos, que a gente vai revisar na próxima aula, e aquilo que a gente vê dentro aqui do conteúdo da disciplina de redes complexas. Ok? Então, a ciência de redes também é conhecida como análise de redes complexas, análise de redes sociais, etc. e tal. Ele é um campo de estudo interdisciplinar, significa que tem outras ciências. Hoje, por exemplo, a gente não vai ver teoria dos grafos, a gente só vai ver algumas análises da sociologia, por exemplo, né, das ciências sociais, em cima, que são fenômenos estudados em cima de grandes grafos que representam redes sociais, entendeu? Então, aí você vai ter, dependendo do gráfico que você vai trabalhar, você vai ver teorias da física, você vai ver teorias da biologia, você vai ver teorias da sociologia, como eu falei. Então, tem muitas áreas que vêm para contribuir nas redes complexas, e não só a parte matemática e estatística, né? Que aí você vê a parte matemática rígida da teoria dos grafos, você vai ver a parte da estatística, que aí nós vamos tirar estatísticas descritivas a partir ao invés de dados tabulares, a gente vai utilizar grafos, e tudo isso para tentar modelar, entender e estudar os fenômenos que acontecem em sistemas complexos. Aí vem a primeira pergunta: o que é um sistema complexo? Bom, vocês estão formando para se tornarem analistas de sistemas. Então, imagino que vocês tenham um conhecimento razoável do que é um sistema, né? O que é um sistema? O sistema ele é um conjunto de componentes, né? Ou seja, partes do sistema. E cada um desses componentes ele tem um certo grau de autonomia, ou seja, ele existe independente dos demais, mas o fato dele existir de forma independente dos demais não quer dizer que, de forma autônoma dos demais, não quer dizer que ele é independente, completamente independente. Então, eu tenho esse conjunto de componentes, mas esses componentes eles estão conectados. E as conexões entre desses componentes, essas interligações,
Elas são colaborações, composições, fluxo de informação entre os componentes. De forma que o sistema, o resultado geral, o estado geral do sistema, ele não é a simples soma dos estados das partes, né? Ele consegue ser mais do que a simples soma das partes. Por quê? Porque essas interligações entre esses componentes, elas garantem uma sinergia, elas garantem um resultado, uma energia maior do que a simples soma das partes. Ok? Então isso é o sistema. Já um sistema complexo, aí eu vou pegar um sistema como esse que eu já falei, que é um conjunto de partes e as conexões entre essas partes, só que em larga escala. Então, geralmente, o número de componentes e de interações entre esses componentes é muito grande, mas muito grande mesmo. E aí, você pega que esses componentes eles podem até ser componentes simples, mas as interações entre esses componentes, eles são capazes de produzir comportamentos que são muito complexos de se descrever. Então, pega, por exemplo, um enxame de abelhas, por exemplo. Então, você pega cada abelha, ele é um bicho razoavelmente simples que executa um conjunto razoavelmente simples de tarefas. Mas quando você analisa o enxame inteiro, ele é muito complexo. Ele é uma sociedade complexa, ele é uma sociedade cheia de níveis e funções políticas e por aí vai. Você pode pegar a mesma coisa, pega um tecido dentro de um corpo. O tecido ele é composto de células simples, mas cada uma dessas células, quando elas são agrupadas, elas são capazes de formar órgãos complexos, organismos complexos, como são os seres vivos. Então, os sistemas complexos, eles têm algumas características muito interessantes. Então, o primeiro deles é a não linearidade. Você não pode escrever ele de forma simples, linear, né? Como se fosse apenas uma soma com uma multiplicação. Ele é muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo. Outra característica muito importante é a emergência. O que ele fala de emergência? É o comportamento emergente. O que é o comportamento emergente? Que, apesar dos componentes serem muito simples, o resultado, o comportamento geral do sistema, ele é muito complexo. Então, esse comportamento complexo, não programado, não óbvio, ele surge a partir da interação das partes simples. Né? E uma outra característica muito interessante também é a auto-organização. Significa que essa soma desses componentes, eles acabam criando uma organização não centralizada, mas distribuída, de forma que se uma das partes, por exemplo, falhar, outras partes do sistema, eles ocupam o seu lugar. Então ele é robusta, ele é capaz de distribuir as tarefas. Então, quando a gente fala sobre emergência, não linearidade da organização, uma forma simples de falar disso são as redes neuronais do nosso cérebro, o cérebro, propriamente dito. Os neurônios, eles são células razoavelmente simples, apesar de que a ciência não conseguiu aprofundar muito. Aliás, aprofundou bastante, mas ainda não resolveu todas as questões a respeito dos neurônios. Os modelos iniciais, eles são razoavelmente simples. Agora, como células dessa forma, razoavelmente simples, conseguem produzir raciocínios tão abstratos e complexos quanto o ser humano é capaz. Então, isso exatamente porque a rede de conexões entre os neurônios ela é capaz de produzir esse fenômeno que é a consciência, que é o pensamento, e de forma emergente, um comportamento emergente muito mais complexo do que a capacidade das células isoladas, e o cérebro ele se auto-organiza. Então você tem dentro do cérebro humano, você tem regiões do cérebro responsáveis por tarefas específicas, e aí, por exemplo, quando alguém sofre um acidente, que ele tem um dano cerebral, que ele perde uma parte desses neurônios, com o passar do tempo, o cérebro ele se adapta
e novas conexões entre os neurônios são criadas e outras células vão assumir funções das células que foram perdidas. Então, essas são algumas, mas não todas, mas algumas das características dos sistemas complexos. Então, a gente já falou de ciência de redes, a gente falou de grafos, a gente já falou de sistemas e agora sistemas complexos. Então, a ciência de redes, as redes complexas, eu utilizo a teoria dos grafos para poder modelar e representar esse tipo de sistema complexo. Esse tipo de sistema em larga escala, composto de partes simples, interações entre partes simples, mas que produz fenômenos muito complexos, não lineares, variantes no tempo, que tem propriedades emergentes, que tem características de auto-organização e por aí vai. Então, essas são as características das redes que vamos estudar. Uma das características mais interessantes que a gente vai sempre falar aqui é essa diferença entre centralizado, descentralizado ou hierárquico e distribuído. Então, você vai ter algumas redes que elas são centralizadas. Ou seja, ela tem um vértice que concentra, para o qual todos estão ligados. Então, qual que é a questão dessa topologia de redes? É que se acontecer alguma coisa com este nó central, você desconecta toda a rede. Certo? Então, ela é uma rede frágil. Qual que ela tem algumas características boas e ela tem outras características ruins. Então, qual que é a grande característica da rede centralizada? É que, olha só, a distância de comunicação a distância de comunicação entre um vértice que está aqui e um vértice que está aqui do outro lado, ela é sempre pequena, porque é só passar pelo nó central e você chega do outro lado da rede, certo? Então, a gente fala que o diâmetro da rede é o maior comprimento, dadas as menores distâncias entre todos os vértices dessa rede, qual que é o maior comprimento possível que você precisa atravessar, o maior caminho. Então, o caminho aqui é sempre duas arestas. Então, eu vou desta ponta até o nó central, do nó central até o outro lado. Então, os caminhos eles são curtos. Então, essa é a primeira vantagem das redes centralizadas. A distância entre você e qualquer outro nó da rede é pequena. Porém, qual que é a desvantagem da rede centralizada? Ela é muito frágil. Uma vez que aquele nó central ele é destruído, ele morre, ele dá um problema, você desconecta toda a rede. Certo? Então, para resolver esse tipo de problema, lembra muito agora a parte de redes de computadores mesmo, mas esse princípio ele pode ser aplicado para qualquer tipo de rede. Redes biológicas, redes de pessoas, né, redes sociais, por aí vai. Vamos às redes centralizadas. Então, a rede descentralizada. A rede descentralizada, ela resolve um pouquinho dos problemas da rede centralizada. Então, agora eu não tenho mais um nó central que conecta todas as pessoas. Eu distribuo a responsabilidade daquele nó central com alguns outros nós, né, que são os nós intermediários, e ligados a esses nós intermediários, esses vértices intermediários, eu tenho os vértices que a gente chama de periféricos, né? Então, qual que é o problema? Eu aumentei a distância entre um nó aqui e qualquer outro nó da rede, que aqui no centralizado era sempre duas arestas. Agora tem 1, 2, 3, 4 arestas entre esse nó aqui e um outro nó do outro lado da rede. Porém, se acontecer alguma coisa com alguns desses nós aqui, a rede ela não vai parar por completo. Então, para a rede toda parar, eu preciso que muitas coisas deem errado aqui
para ela parar de funcionar. Então essa é a rede descentralizada. E eu tenho a rede que é completamente distribuída. Então, na rede descentralizada, eu não tenho um nó central, eu tenho vários nós centrais que distribuem as tarefas. Mas na rede distribuída, eu não tenho nenhum nó central. Todos os nós, todos os vértices, eles distribuem todas as tarefas. Então, aqui eu posso perder vários vértices aqui, vários vértices podem ser destruídos, várias conexões podem ser destruídas e a rede ela ainda vai continuar funcionando. Então a rede distribuída ela é muito mais robusta, ela é muito mais resistente do que a rede centralizada. Porque ela permite que eu possa ou destruir conexões ou destruir vértices sem que a rede se torne desconectada, sem que a rede perca a sua funcionalidade. Por outro lado, a largura dessa rede é muito maior, porque aí a distância de comunicação entre esse cara aqui e esse cara aqui na outra ponta, você tem que passar por muitas outras pessoas para poder, por muitas conexões, por muitos vértices para chegar até o outro lado. Então, a rede centralizada, a largura é pequena de comunicação, o número de passos para você chegar em qualquer vértice da rede é pequeno, porém ela é facilmente desconectável. E aí você tem a rede descentralizada e o extremo oposto à rede distribuída. Você é uma rede muito robusta, muito resistente à desconexão, porém a largura da rede, a distância para você conectar a distância média para você conectar com os outros nós da rede é muito alta. Então você tem que fazer esse jogo, escolher o que é mais importante para essas redes. A lógica desses sistemas complexos é que a gente vai estar sempre transitando entre essas topologias de rede, entre a topologia centralizada, descentralizada e distribuída. E para cada aplicação, uma dessas arquiteturas ela é mais importante do que a outra, ela é mais interessante do que a outra. Se por um acaso em redes de computadores eu tenho essa arquitetura centralizada, cliente-servidor, né, essa arquitetura cliente-servidor descentralizada, que é a arquitetura da internet hoje, você também tem essa arquitetura distribuída, que são as redes peer-to-peer, né? Por exemplo, a rede de streaming, não, a rede daqueles downloads lá, como chama? Ai, meu Deus. The Pirate Bay é do Torrent. A rede de Torrent ela é uma rede peer-to-peer, né? E muitos outros, o antigo Napster e outros sistemas de comunicação ponto a ponto. E aí você tem, por exemplo, outros exemplos, são redes de sensores sem fios e por aí vai. Ok. Esse daqui é um exemplo de uma rede complexa, né, onde eu tenho aí muitos vértices, muitas conexões entre os vértices, e ao mesmo tempo você tem aqui nessa ponta alguns vértices que estão completamente desconectados do resto da rede. Você tem alguns vértices aqui que tem muitas conexões e tem outros vértices que tem duas conexões, uma conexão ou não tem conexão nenhuma. E aí o que significam cada um desses vértices, o que significam cada uma dessas arestas, aí depende da modelagem. Quando eu olho para essa rede aqui, aí eu quero entender, gente, qual que é a importância de cada um desses nós dentro dessa rede? Qual que é a importância das arestas, né, das conexões? Qual conexão aí que é mais vital? Qual que é a dificuldade de fazer essa rede falhar, de desconectar essa rede, ok? E aí, existem subcomunidades, vocês podem ver que existem aqui sim subcomunidades nessa rede. Olha, você vê que tem um conjunto de vértices aqui que está super agrupado. Então, a quantidade média de conexões entre os vértices desse grupo aqui é maior do que alguns dos vértices aqui com esse outro grupo, ou com esse outro grupo, ou com esse outro grupo. Então,
O que esses nós, esses vértices aí, eles têm em comum que fazem eles terem mais conexões entre eles do que com o resto da rede? Então, estas são as questões que a gente vai estudar aqui na disciplina de redes complexas. Ok? Então, vamos passar alguns exemplos de redes complexas. Então, o primeiro exemplo de rede complexa é essa rede no fundo aqui. Ok? Essa rede no fundo aí, essa imagem no fundo aí, essa rede complexa, é minha rede de contatos do Facebook de alguns anos atrás, se não me engano, de uns 6 anos atrás. Então, todos os pontinhos que estão aí são pessoas, certo? E aí você vê que eu tenho alguns grupinhos aqui, né? Algumas panelinhas. Então, por exemplo, essa panelinha daqui de cima é a minha panelinha dos meus amigos lá do jiu-jitsu. Essa panelinha aqui é os meus amigos do pessoal da escalada. Essa panelinha aqui do meio são o pessoal do Instituto Federal. Essa panelinha aqui é o pessoal da minha família. Essa panelinha aqui são ex-colegas de faculdade, de escola, e por aí vai. Então você pega que dentro de toda a rede complexa, de toda a rede dos meus contatos, eu tenho subgrupos que são muito conhecidos entre si, que têm muito conexões entre si e poucas conexões com o resto da rede. No meio dessa confusão toda aqui, tem eu, aqui em algum lugar, que estou conectado com o resto todo, né? Afinal, são meus amigos. Esse aqui é um exemplo de rede do tipo ego. Olha um outro tipo de rede complexa bem interessante. A rede de conexões de água e esgoto. Então vocês vão ver aqui que você tem cada conexão aí é uma tubulação de esgoto. E cada ponto aí, ele é como se fosse um espaço de coleta de esgoto, né? Um ponto de coleta de esgoto. E aí, no meio desses pontos aqui, dessas junções, eu tenho alguns postos de manutenção. Então, essa aqui é a rede de abastecimento de água e de esgoto. Uma outra rede que vocês devem conhecer, já razoavelmente bem, são as redes de computadores, né? Então, aí você tem as pontas, os nós mais periféricos são os clientes da rede, né? São os computadores. Ligado a eles eu tenho switches, eu tenho pontos de acesso, por exemplo, Wi-Fi, e interligando esses pontos de acesso, eu tenho os modems, eu tenho os roteadores, e aí a rede, ela é uma rede, a internet, né, ela é uma rede descentralizada, né? E aí, se você tiver um problema com um nó desse periférico, um computador, um celular, alguma coisa que está aqui nessa ponta, você não vai parar a rede. Se você tiver uma falha, um equipamento desse aqui que distribui a conexão, como um access point ou um switch, ele só vai parar esse núcleozinho aqui, mas não vai parar o resto da rede. Então, para você parar a internet, você tem que parar as conexões mais importantes. E essas conexões mais importantes são o que a gente chama de backbones, ou os links, né, entre os provedores. Uma outra rede complexa, extremamente complexa, é a malha ferroviária, a malha do metrô. Esse aqui é o metrô de Londres, né? Olha que rede complexa de estações. Então, cada conexão é uma linha de trem, né? Uma linha de metrô, na verdade. E cada ponto, né? Cada vértice aqui é uma estação de metrô. Essa daqui é uma rede interessante porque ela tem uma outra característica legal. Ela está arranjada, distribuída espacialmente. Eu esqueci de falar isso lá na rede de água e esgoto, que ela é uma rede distribuída espacialmente, né? Então vocês podem ver que esta rede complexa, que é muito complexa, a rede ferroviária do metrô de Londres, ela é uma rede distribuída no espaço. E
E por falando em rede distribuída em espaço, nós temos a malha rodoviária. Nós temos Minas Gerais, que tem uma das malhas rodoviárias mais complexas do país. E aí as cidades são os vértices e as estradas, as conexões entre as cidades, são as conexões, né, as arestas. É importante pensar que aqui nós estamos com um zoom muito alto, né, olhando um estado. E se a gente der um zoom in, né, dentro da cidade, a gente aí vai ter as ruas dentro da cidade e a conexão entre as encruzilhadas e por aí vai. Então, isso é uma rede muito complexa e uma rede muito estudada. Essa daqui é uma rede que já foge um pouquinho da nossa percepção. Isso aqui é um artigo muito interessante, muito legal, que ele pegou receitas, né, de diversos tipos de receitas ao redor do mundo e fez o seguinte: cada vértice nesse grafo, ele é um alimento, ele é um ingrediente, certo? Aqui eles estão agrupados por tipo de ingrediente. E cada aresta, né, cada aresta que está conectando eles é quando eles são utilizados juntos em uma receita. Então, uma receita ela tem várias arestas nesse grafo. E sempre que dois ingredientes são utilizados juntos na mesma receita, eles têm uma aresta entre eles. Então aí tem as conexões. E aí vocês podem ver que tem algumas arestas que são fininhas, né? Algumas arestas são bem sequinhas aqui e outras são mais grossas. Então, quanto mais vezes aqueles dois ingredientes são utilizados juntos em receitas, mais grossa vai ser a aresta, ou seja, mais importante vai ser a aresta. E quanto menos vezes, mais fininha a aresta. Então, aqui está uma rede das composições, né, de ingredientes em receitas diversas para culinárias de todo o mundo. Então, você vai ver que existem um conjunto de componentes aqui, de ingredientes, que é sempre utilizado junto, né? E tem, aí, de acordo com a culinária, você vai ver que alguns ingredientes são sempre utilizados juntos e tem outros que estão menos comuns e são menos utilizados. Aí aqui a gente tem, sei lá, os nomes estão em inglês. Ginger, que é gengibre. Aqui a gente tem cayenne, não faço ideia do que é cayenne. Tem black pepper, ou pimenta preta. Green bell pepper, ou deve ser pimentão, couve, tem tomate, tem laranja, mostarda, e aí por aí vai. Aqui nós temos uma outra visão das mesmas só que agrupadas, né? Aqui eu tenho pimenta, eu tenho vegetais, eu tenho cereais, eu tenho derivados de planta, frutas, ervas e por aí vai. E aí você vai ver que o componente mais utilizado em todas essas receitas é o pimentas, né? Pimentas estão sempre utilizadas. E aí tem umas conexões aqui muito interessantes, né? Que aí tem produtos animais, com flores, né? Carne, e a pimenta é muito utilizada com carne, mas parece que a pimenta é mais utilizada com frutas. Isso me deixou razoavelmente perplexo. Bom, saindo aí da questão da culinária, nós vamos entrar num tema que está muito em voga hoje em dia, que são as redes de contato biológico. A gente está eu queria dizer que a gente está no meio ou no final de uma pandemia, mas a verdade é que a gente não faz ideia, né? A gente está numa pandemia. E as redes de contato biológico, elas ficaram cada vez mais importantes. Nós vamos estudar um pouquinho a dinâmica dessas redes daqui a pouquinho. Aqui tem alguns estudos que falam sobre essas redes de contato biológico,
E tem essa rede complexa aqui, que ela é muito interessante, onde os azuis são... essa rede aqui é uma rede de adolescentes, na verdade. School, na verdade, adolescentes. High school dating. O rosa são as meninas, os azuis são os meninos, né? Aquela coisa meio datada e bem conservadora, mas enfim. E as arestas são os namoricos, né? Toda vez que tem uma aresta entre duas pessoas aqui, significa que eles ficaram. Vamos resumir, eles se beijaram, né? Pelo menos se beijaram. Daí pra frente já não é minha questão. Aí você vai ver que geralmente as conexões são entre um menino e uma menina, mas a gente vai ver aqui, por exemplo, que a gente tem alguns contatos entre meninos, aqui em algum lugar que tem contato entre meninas, típico de grupos adolescentes. E aí vai ver que aí tem alguns meninos que ficaram com um monte de meninas, tem algumas meninas que ficaram com um monte de meninos. Mas o que é mais interessante, olha a largura desse grafo, saindo dessa pessoa aqui para chegar nessa outra menina aqui, lá do outro lado. Entendeu? Provavelmente essas duas pessoas aqui, talvez elas nem se conheçam, mas há uma rede de ligação biológica entre elas. Isso que é mais interessante, porque significa que essas duas pessoas que nem se conhecem já beijaram alguém, que já beijou alguém, que já beijou alguém, que já beijou alguém, que já beijou alguém, e aí vai, e que já beijou alguém que ela beijou. Então ela fecha um circuito biológico. Então, vamos supor que alguma dessas pessoas, esse moço aqui na ponta, ele tivesse uma determinada doença sexualmente transmissível e que essa cadeia de conexões aqui fosse mais ou menos orientada no tempo, certo? Então, esse cara ficou com esse cara que depois ficou com essa menina, que depois ficou com esse cara que ficou com essa menina, que ficou com esse cara que ficou com essa menina, e blá, blá, e por aí vai. E há uma cadeia de transmissão até chegar nessa pessoa lá do outro lado, que é uma pessoa que ele nem sequer conhece. Entendeu? Então, essas são as redes de contato biológico. E olha como isso tudo em uma única escola, certo? Em uma única escola, eles rastrearam todos esses contatos, né, entre adolescentes, para falar que existe uma conexão biológica praticamente dentro de uma grande turma. Obviamente eles não colocaram aqui os alunos que não ficaram com ninguém, né? E pode ter outras redes paralelas a essas, de outros grupamentos de alunos que ficaram entre si, mas que não ficaram com ninguém dessa rede. Então, é uma coisa impressionante que a gente, às vezes, quando a gente é adolescente, a gente ignora essa propagação. Que bom que a gente ignora, né? Inclusive. Se a gente for parar para pensar nisso. Então, essa daqui, seguindo a mesma linha, essa daqui é uma rede que eles fizeram o rastreamento, só que isso aqui é de parceiros sexuais mesmo. E eles estavam fazendo um rastreamento na questão do contágio com AIDS. Então, essa rede aqui, ela está com um zoom muito grande, né? Ela está bem pequenininha, mas isso aqui são as parcerias sexuais entre várias pessoas. Então, nesse caso aqui, você pode ver que existem grupos de juntos, só que ao longo do tempo, esses grupos eles vão se conectando. E aí essa rede vai ficando grande. Então, essa daí é a cadeia de transmissões de AIDS entre parceiros sexuais. Então, existe aí a linha vermelha. Aqui, os azuis, eles são todas as conexões possíveis, mas não as que transmitiram o vírus. E aí as linhas vermelhas são as cadeias onde houve transmissão de vírus, dentre todos os parceiros sexuais de um conjunto de pessoas. Olha só que coisa interessante. Então, e aí é uma coisa muito interessante, isso aqui já é uma propaganda de escola mesmo, falando a rede sexual. Então, olha, tem que estar escrito embaixo: When you have sex with someone, you are linked sexually with everyone they have sex with and with and with and with and with. Então, traduzindo em português.
Quando você faz sexo com alguém, você está conectado sexualmente com todas as pessoas com todas as outras pessoas com que aquela outra pessoa que você está fazendo sexo também fez sexo. Então há uma rede de transmissão, ela é uma rede de contágio, uma rede biológica, vou colocar dessa forma. É uma ampla rede biológica que a gente simplesmente não faz questão. Isso é muito, muito, muito interessante. Ok? Então agora a gente vai fazer um loop, a gente vai fechar o escopo um pouquinho para discutir só redes sociais e alguns fenômenos que acontecem dentro de redes sociais, ok? E a gente tem todos aqueles tipos de redes complexas, a gente vai trabalhar com outros tipos de redes complexas também, mas agora a gente vai entender alguns fenômenos, já pensando pela parte sociológica. Nós vamos estudar alguns fenômenos de redes sociais. Então, nas redes sociais, eu tenho um conjunto de pessoas, que são os meus vértices, e essas pessoas podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, e quando a gente faz redes sociais, a gente costuma falar também do relacionamento de pessoas com, por exemplo, empresas ou outras organizações, né? E os relacionamentos entre essas pessoas. E aí, quando eu falo do relacionamento, é muito importante dizer que cada relacionamento ele tem uma importância, ele tem uma frequência, né? Você pode conhecer uma pessoa razoavelmente e você pode ter um convívio praticamente familiar com essa pessoa de todo santo dia, né? E aí é um contato com uma frequência ou com uma importância muito grande. E mais do que isso, é importante dizer também que o meio onde esses relacionamentos acontecem é muito importante. Por que o meio acontece? Que a gente vive numa sociedade real, só que essa sociedade real, física, onde acontece o contato biológico, ela é permeada por inúmeras outras sociedades virtuais. Então eu tenho meu grupo de amigos lá no WhatsApp. Eu tenho meu grupo de amigos no Facebook, e geralmente podem ser diferentes, né? Nem sempre você tem amizades virtuais com as pessoas nas redes sociais, ou tem o nosso amigo aí da disciplina que não tem rede social nenhuma, que ele só aparece nas redes reais, mas você pode considerar, por exemplo, a rede de e-mails como sendo uma rede virtual também, né? Uma rede de trocas. Então, o mundo real, ele está acoplado em camadas com inúmeras outras redes virtuais, né? Com quem nós temos contatos, além de contatos físicos, a gente tem contatos virtuais, e tem pessoas, muitas pessoas geralmente, que a gente nem sequer conhece pessoalmente, mas tem contatos virtuais com uma certa frequência. A gente está agora, durante a pandemia, numa fase que eu não conheço pessoalmente a maior parte dos meus alunos. Eu tenho um co-orientando de mestrado, por exemplo, que eu converso com ele toda semana e eu nunca ouvi pessoalmente. Então, às vezes, o nosso mundo virtual pode ser maior do que a nossa rede real, certo? Bom, vamos aí também qualificar os tipos de conexões que podem acontecer, particularmente em redes sociais. Então, no mundo real, geralmente, quando eu conheço você, você me conhece. Então, esse é o tipo de relacionamento unidirecional ou assimétrico. Então, as pessoas se conhecem. Muito raramente existe o caso de uma pessoa muito popular. Vamos pegar o caso aqui do Instituto Federal. Você tem o diretor-geral do campus. Ele não vai conhecer todos os alunos, mas todos os alunos, em geral, conhecem ele. Então, aí nós temos um relacionamento que é assimétrico, né? Ou unidirecional. Então, com as pessoas, no geral, os amigos próximos, o relacionamento ele é simétrico ou bidirecional. Então, A conhece B e B conhece A. Mas existem casos onde eu tenho a conexão assimétrica. Então, A conhece B, o que não implica que B conhece A. Certo? Então, outra coisa, além de ter a direção da conexão, né, que pode ser
direcional ou unidirecional ou bidirecional, você tem a intensidade dessa relação. E até o fato de eu ter, por exemplo, uma pessoa com quem eu briguei um dia, eu conheço ela e ela me conhece. Mas a nossa relação, a nossa conexão, ela é uma conexão negativa, muito negativa. Né? Ao contrário, por exemplo, de uma namorada ou da minha esposa, que eu tenho uma conexão bidirecional, mas muito positiva. Né? Então eu posso ter conexões, no fato de duas pessoas estarem conectadas, não necessariamente quer dizer que elas são amigos, né? Que elas são, que elas cooperam entre si. Elas podem competir entre si. E elas se conhecem e competem entre si. Tem uma espécie de relação que é negativa. Então, as conexões entre as pessoas, elas têm pesos, que significa não só a importância em termos de proximidade e de frequência, mas também a característica dessa relação, que pode ser uma relação positiva, de agregação, ou pode ser uma característica negativa, de inimizade, de rivalidade, e por aí vai. Ok? Então, e aí, como eu falei anteriormente, quando a gente analisa a rede social como um todo, a gente geralmente pega dois contextos. As redes totais, e aí você pega todo mundo que está envolvido, né, com todas as conexões existentes, ou as redes egocêntricas. Aquela rede que eu mostrei lá no início, essa rede aqui, olha. Opa, cadê? Essa aqui é uma rede egocêntrica. Por quê? Porque ela são os meus contatos. Todo mundo que está aí gira em torno de mim. Entendeu? Então eu peguei a minha amostra dos meus amigos. Por isso que ela é uma rede egocêntrica. Então todo mundo aqui me conhece. Eu estou no centro dessa rede. Mas quando eu pego uma rede total, geralmente eu pego todas as pessoas que estão dentro de um determinado contexto. Beleza? Então, olha como é que funciona as redes sociais. Eu tenho essas pessoas, que são aí os contatinhos em azuis, e essas pessoas, elas formam grupos muito coesos, muito próximos, que são geralmente as famílias, onde você tem contato com aquelas pessoas. Gente, aqui eu não estou querendo fazer nenhum tipo de propaganda para constelações familiares, não. Quando eu falo família aí, pode ser questão de pai, mãe, filhos, mas pode ser um grupo de amigos que mora, que faz uma república, por exemplo, e por aí vai. Ok? Então são esses clusters, esses grupos pequenininhos e altamente coesos de pessoas que convivem com muita frequência. Depois você tem, por exemplo, relações de trabalho, e aí pessoas compartilham ambientes diferentes, né, de algumas dessas pessoas que estão nesses grupos de família, eles compartilham ambientes diferentes com pessoas diferentes, que são as pessoas que trabalham nos mesmos lugares. Mas os filhos, por exemplo, as pessoas mais jovens, já compartilham outros lugares, que, por exemplo, vai ser escola, sei lá, grupo de igreja, os mais idosos geralmente têm outros grupos e por aí vai, entendeu? E aí você vê que, se você for pegar essa rede total aqui, você está vendo que tem duas pessoas que estão isoladas. Mas veja bem, a gente está olhando as conexões na sociedade física. Então, fisicamente, essas duas pessoas que estão isoladas aí, elas não têm relação com outras pessoas. Mas o que acontece, por exemplo, se eu olhar algumas outras sociedades virtuais, ou seja, isso aqui é a minha sociedade física, é a minha primeira camada. Vamos olhar uma camada diferente, virtual, sobre essa camada real. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, são as pessoas, o contato dessas pessoas no WhatsApp. Então elas são muito conectadas utilizando o WhatsApp. Vamos ver outra rede social, por exemplo, no Instagram. Agora, aquela pessoa que estava desconectada aqui, tem várias pessoas aqui nessa rede física que seguem essa pessoa no Instagram e que eles não têm contato físico. A única conexão deles é no Instagram. Então, vamos supor que esse cara aí ele é um perfil famoso lá de alguma coisa e aí várias pessoas seguem ele e ele segue pouquíssimas pessoas. Certo?
E tem esse outro cara aqui, por exemplo, que ele é um apresentador de televisão que todo mundo conhece. Todo mundo assiste, sei lá, um apresentador de jornal, né, que todo mundo conhece. Ou um apresentador de um programa de auditório famoso, um Faustão, um Luciano Huck, e por aí vai da vida. Ok? Então todo mundo conhece aquele cara, mas não quer dizer que ele conhece as outras pessoas. Então esta é a sociedade virtual que existe sobre aquela sociedade física. Muitas vezes a gente para no café da manhã, acontece alguma coisa com um apresentador famoso de televisão, e aí você está ali no café da manhã conversando, nossa, você viu, aconteceu tal coisa com fulano. Como se aquela fosse uma pessoa conhecida ali, uma pessoa que você encontra todos os dias e você nunca viu aquela pessoa fisicamente na vida. Você encontra aquelas pessoas nessa sociedade virtual, de televisão, de redes sociais, de mídias sociais, de Instagram, Facebook, TikTok e por aí vai. Beleza? Então, como eu falei anteriormente, as redes sociais, elas são camadas, né? Você tem camadas diferentes de conexões que são físicas, de conexões virtuais, e aí no caso das conexões virtuais, você tem inúmeros outros meios com conexões, com topologias de rede completamente distribuídas, né? Completamente diferentes, perdão. Então, quais são as questões quando a gente vai fazer análise de redes? O que é que nos interessa olhar aí? Por exemplo, quem são as pessoas mais importantes? Aquelas que concentram maior audiência, né? Ou seja, quando eu falo pessoa mais importante, eu quero dizer quem são as pessoas mais influentes, capazes de influenciar pessoas a consumir produtos, a fazer coisas, a instituir hábitos e por aí vai. Capaz de mudar pessoas, capaz de mobilizar pessoas. Qual que é a importância de cada conexão? Então, quando a gente fala da importância de cada conexão, é muito interessante, porque eu tenho uma rede social lá onde as coisas acontecem porque duas pessoas são amigas, né? Então, as coisas fluem. Quando acontece o rompimento dessa amizade, aí a rede desmorona. Então, a gente já viu, por exemplo, lá em 2016, durante o impeachment da Dilma, né, que enquanto ela e o vice eles tinham uma conexão, a coisa ficou de pé. Mas quando essa conexão foi rompida, aí o castelo de cartas para um lado caiu. Então, aí, dado uma rede grande, como é que a gente identifica subgrupos, né, as comunidades, né, dessa aí? O que torna aquelas pessoas mais coesas entre si e um pouco mais distantes do resto da rede? Ok? Quão densa ou esparsa é essa rede? Ou seja, qual que é a quantidade de conexões? As pessoas dentro de uma rede grande, sei lá, vamos supor que eu tenho uma rede social com 10 mil pessoas. Quantas pessoas, em média, cada pessoa dessa conhece? Dessas outras 10 mil? Ela conhece, cada pessoa conhece 2 mil pessoas, a cada pessoa conhece, em média, 200 pessoas. Então, se eu tenho uma rede com 10 mil pessoas e cada pessoa conhece, em média, 2 mil pessoas, certo? Um quinto das pessoas, então ela é uma rede densa, muito conectada. Mas se tem uma rede que tem 10 mil pessoas e, em média, cada pessoa conhece outras 200, né? Aí a rede ela é muito desconectada, ela é uma rede muito esparsa, né? Mas nós vamos adentrar essas discussões depois. E qual que é a amplitude dessa rede? Ou seja, qual que é o valor máximo de afastamento entre duas pessoas quaisquer? Isso aqui a gente conhece pelos graus, a gente chama de graus de separação. Para eu me conectar com uma pessoa, com quantas outras pessoas eu tenho que conversar? Entre você e o presidente dos Estados Unidos, quantas pessoas você tem que conhecer, quantas pessoas você tem que conectar para entrar em contato com os Estados Unidos? Então eu teria que conhecer, por exemplo, o prefeito, que tem um relacionamento razoável com o governador, que tem um relacionamento razoável com o presidente, que tem, de alguma forma, uma conexão direta com o outro presidente dos Estados Unidos. Então quantos graus de separação teve aí? 4. Perdão, 5. Certo? Mas as coisas não são tão simples assim. Primeiro que a gente não sai conhecendo os prefeitos assim de forma tão rápida, e nem quer dizer que os prefeitos
sejam tão amigos assim dos governadores e por aí vai, né? O mais acontece é que você conhece um vereador, que esse vereador é amigo de um deputado, o deputado, por sua vez, tem conexão com o governador, e esse governador tem conexão com o ministro, e o ministro tem com o presidente, do presidente com o outro presidente, por exemplo. Então, quando eu falo amplitude, qual que é a extensão média, né, desse caminho entre quaisquer duas pessoas dentro de uma rede. Essas coisas que nós falamos, elas respondem uma série de questões importantes para quem está analisando redes de pessoas, por exemplo. Então, uma dessas questões é a influência. O que é influência? Influência, a gente está na época dos influencers de mídia social, né? Porque os youtubers, os instagramers, os tiktokers, pessoas que têm centenas de milhares de seguidores e que eles têm um apelo comercial muito grande. O que isso quer dizer em termos de redes sociais? Então a gente mede a influência como o alcance quer dizer quantas pessoas ele tem acesso. Mas só o alcance? Não, o impacto. Porque não adianta ele ter 1 milhão de seguidores, mas ele não conseguir transformar essa quantidade de seguidores em dinheiro, por exemplo, em poder, em mobilização. Certo? Então, você tem um grau de influência exercida. Qual que é a capacidade daquela pessoa em influenciar as pessoas que seguem ele, certo? Então, e você também tem o grau de influência recebida. Você, que não é um influencer, quantos outros influencers você segue e que você faz coisas que eles que você compra coisas que eles recomendam, ou que você adotou algum conhecimento, você absorveu alguma informação que eles passaram, ou que você adotou algum costume que eles pregam. Então você tem qual que é a influência que você é capaz de exercer sobre as pessoas que estão conectadas com você, mas qual a influência que você recebe, né? E aí você para e faz um exercício mental. Você já comprou alguma coisa porque viu algum influenciador fazendo propaganda? Você já adotou algum hábito que você recebeu de algum influenciador? Qual que é a sua capacidade de influenciar pessoas? E o quanto que você é influenciado pelas pessoas que estão na rede? Então tudo isso é o tráfico de influência dentro de uma rede social. E essa influência depende do tamanho da plateia, a quantidade de pessoas que ela está ligada, mas não só isso, né? Da audiência, ou seja, sim, claro, são duas questões diferentes. A quantidade de pessoas que estão conectadas a ela e a audiência que ela dá para outras pessoas. Então você tem 10 mil contatos em uma determinada rede social, mas segue 200 mil. Você não é tão influente assim. Então, essa questão da influência, ela tem muito a ver com os processos de difusão e de contágio, né? Quando a gente fala de difusão e contágio, a gente já falou, que é muito comum a gente ter redes de contágio biológico. Mas o que a gente fala pouco, que a questão do contágio emocional, do contágio de ideias, que é uma ciência separada que a gente estuda na memética. A memética, ela é uma ciência que utiliza muito ciência de redes, que tenta compreender a difusão de ideias, a difusão de memes, que a gente fala, né, daquela, né, o que é um meme? Aquela ideia, aquele núcleo de ideia que ele se espalha como se fosse um vírus e gruda na cabeça da gente, né? Então, por exemplo, jingles de marketing, aquela musiquinha que gruda na sua cabeça, que é espalhada, e você ouviu na rádio e ficou na sua cabeça, e você, um belo dia, se pega cantarolando pela rua e fazendo propaganda de graça para um determinado produto. Nós, da minha geração de 40 anos, nós tivemos muitos jingles que grudaram na nossa cabeça. O pessoal que vocês não vão conhecer, mas tinha uma propaganda do Guaraná, né, daquele refrigerante Guaraná, que isso, estou falando da década de 90 aqui, que era uma propaganda que
toa que você canta para as pessoas da minha idade que elas, algumas delas vão ficar com os olhos cheios d'água, de lembrar daquela propaganda. Pipoca na panela, começa a melhorar. Pipoca e Guaraná, que sede que dá. Cara, procurem essa propaganda no YouTube depois. É um jingle que ficou famosíssimo, que grudou e que marcou uma geração. E aí as pessoas cantarolavam isso aí, fazendo propaganda para aquele produto, certo? E achando isso lindo. É um negócio muito legal. Então tudo isso faz parte da questão da difusão de informação e do contágio, não só de agentes biológicos, mas também do contágio de ideias, né? Que é a ciência da memética. Então vamos supor que eu tenha essa rede social aqui. Como que a propagação, como que a informação se propaga nessa rede? Então vamos supor que eu saio aqui, esse cara ele tem um poder de influência sobre aquele outro nó, e depois, esse cara propaga para lá e vai propagando. Então olha o quanto que as informações elas andam. Toda vez que você passa de um nó para o outro aqui, esse cara, ele está incorporando alguma coisa naquela ideia. Vocês viram que eu comecei a cantar aqui que eu não lembro a letra, né? Que eu errei uma parte da letra. Aí tem gente que simplesmente muda os versos, que acrescenta alguma coisa dele, que faz uma paródia, e por aí vai. Mas aquela ideia vai sendo passada para frente, ok? Agora, vamos, por exemplo, ver a questão do contato epidemiológico. Então vamos supor que você tem aqui todas as conexões. As famílias são as conexões roxas, as conexões de trabalho são as conexões vermelhas e outros tipos de conexão, escola, igreja, por aí vai, são as conexões verdes. Mas são todas conexões físicas, certo? E aí, por fim, você tem dentro dessas pessoas aqui, pessoas que estão... Começou todo mundo com azul, que significa que são todas as pessoas suscetíveis. Nenhuma delas está com o vírus ainda, ok? Mas vamos supor que uma dessas pessoas é contaminada. Aqui é o amarelinho. Essa pessoa está infectada com uma determinada doença. Ela tem muitos contatos com outras pessoas. Então, essa pessoa não foi posta em isolamento. Então, se ela não foi posta em isolamento, então ela tende a contaminar outras pessoas. Então, primeiro ela vai contaminar uma pessoa dentro da família, que são um contato mais próximo, mas ela corre o risco depois de contaminar um colega de trabalho, e essas duas pessoas que foram contaminadas, elas tendem, através dessa rede de contatos aqui, a irem contaminando outras pessoas. Com o passar do tempo, essa pessoa ela pode evoluir de infectado para recuperado, ou ele pode não se recuperar da infecção e, infelizmente, falecer. Então, com a continuidade da epidemia, né, aqui, com a continuidade da transmissão dos vírus, fatalmente algumas pessoas vão ficar doentes e não vão conseguir se recuperar. Então, a pandemia vai se alastrando, e em algum momento algumas pessoas não vão conseguir se recuperar. E aí, dependendo das características do vírus, muitas pessoas vão se recuperar, mas nem todas as pessoas. Fatalmente também, em algum momento, a maior parte das pessoas será contaminada, se não tiver uma barreira física ou uma barreira medicamentosa, né, uma barreira farmacêutica, que impeça. E aí uma porcentagem dessas pessoas vai se recuperar e, infelizmente, uma outra porcentagem vai morrer. Qual que é o problema aqui da epidemia? A epidemia acontece quando vocês compartilham um meio físico. Mas tem essas duas pessoas aqui que elas estão isoladas do resto da sociedade porque elas só têm contatos virtuais com essas pessoas. E aí vem outro tipo de pandemia, que é como chama? A infodemia. O que é a infodemia? A infodemia é quando as pessoas elas vão espalhar uma série de informações, né, e contaminar as outras pessoas com ideias, né? Então,
Se você separa, se você quebra os vínculos, qual que é a ideia do isolamento lá da pandemia? Foi muito complicado. Você tinha aquela rede de contágio muito extensa porque você tinha muitos contatos físicos entre essas pessoas. Se você quebra algum desses contatos, por exemplo, se você suspende o trabalho presencial, aí você não tem a mesma rede de contágio. Você não precisa talvez suspender tudo, mas você pode diminuir bastante as conexões e aí você vai conseguir conter uma parte da transmissão. Por fim, tem um outro fenômeno. Por fim, não. Nós ainda vamos estudar mais duas coisas. Tem uma questão muito interessante em redes sociais que é a transitividade e a clusterização. O que é transitividade? Transitividade é o seguinte: se eu tenho um conjunto de 3 pessoas, A, B e C, vamos supor que A conhece B e B conhece C. Lá no meu grafo não está escrito que C está conectado com A. Só que qual que é a questão? Muitos relacionamentos eles são implícitos. Eles não estão lá fisicamente, mas eles existem no mundo real. Então, dado que A conhece B e que B conhece C, qual que é a probabilidade de que C também conheça A e de que A conheça C? Isso aí, ó. A lógica é, os amigos dos meus amigos são meus amigos. Os inimigos dos meus os inimigos dos meus amigos são meus inimigos. Então existe uma transitividade de relacionamentos. Tá certo? E isso aqui é possível de se mensurar em uma grande rede. Então a grande rede, se você pegar triângulos, né, conjuntos de 3 pessoas e medir quantas vezes essas 3 pessoas elas compartilham as conexões, quando você pegar 3 outras pessoas que está faltando uma das conexões, existe uma probabilidade daquela conexão realmente existir, mas ela por algum motivo não ter sido representada na rede complexa. Né? Isso. Essa probabilidade é conhecida como coeficiente de clusterização ou transitividade. Essa questão que eu já falei, né, que é a robustez e a resiliência, a robustez quer dizer a tolerância à falha, a capacidade de regeneração de uma rede. Então, isso a gente viu lá no início, naquela questão das redes centralizadas, descentralizadas e distribuídas. Então, você tem redes que são muito pouco robustas, que são as redes centralizadas, porém elas são rápidas. E você tem redes que são muito robustas, como as redes descentralizadas, porém elas são lentas, né? Porque você tem que fazer contato pessoa a pessoa e por aí vai. Ok? A grande questão da robustez é que a robustez depende de redundância, ou seja, uma pessoa ela vai ter contatos com com outras pessoas vizinhas e essas pessoas vão ter contatos também com outras pessoas que você também tem contato. Então, se você perder contato com alguém, existe um outro caminho que você pode seguir para passar informação para essa pessoa. Vamos supor que eu e um amigo meu brigamos, certo? Mas graças à transitividade eu sei que meus amigos também têm contato com essa pessoa. Então, apesar de eu não ter mais um link direto, uma conexão direta com aquela outra pessoa, eu posso utilizar outros amigos meus para entrar em contato com ela. Então existe essa redundância. Existe mais de um caminho para se chegar a qualquer outra pessoa dentro daquela rede. Isso faz com que algumas conexões entre as pessoas podem deixar de existir, mas algumas conexões diretas entre as pessoas podem deixar de existir, o que não quer dizer que essas pessoas perderam a conexão completamente, porque sempre vai haver um caminho alternativo para conectar essas duas pessoas. E isso é muito interessante, a gente chegou num conceito muito legal, que é o conceito de capital social, certo? O que é o conceito de capital social? Além de informação, né, além de vírus, as pessoas são detentoras de recursos. O que é recurso? Né? Recurso pode ser dinheiro, pode ser a capacidade, conhecimento de alguém em fazer alguma coisa, né? Uma habilidade. Enfim, pode dispor de um imóvel, de alguma coisa que te interesse.
E aí você tem contato, você não precisa ter necessariamente essas coisas, mas você tem contato com pessoas que têm essas coisas. E aí, essa quantidade de contatos com pessoas que têm esses bens, que têm esse capital, se você tem a capacidade, a influência, a capacidade de influenciar, de mobilizar esses recursos, então você pode contar que o seu capital social é a soma dos seus capitais próprios e dos capitais de outras pessoas que você tem capacidade de influenciar e de mobilizar em benefício próprio. Certo? Então, aqui, capital são o quê? Recursos, capacidade de realização, imóveis, tempo, know-how, dinheiro, qualquer coisa. Né? Tudo isso eu estou considerando como capital. Então, o capital aí é tudo que uma pessoa é em termos de conhecimento, de importância, de poder, e tudo que ela tem em termos de bens, dinheiro, por aí vai. Ok? Então, o que é o capital social? O capital social é um capital que não está em sua propriedade, mas está em propriedade de pessoas dentro da sua rede de contatos. Certo? Mas, assim, não basta você ter contato com alguém que tem aquele capital. Você tem que ser capaz de mobilizar aquele capital em seu favor. Então, em algum momento, essa pessoa ela pode usufruir desses capitais de terceiro em benefício próprio. Isso aí é o que a gente fala de networking. Networking é a sua rede de contatos, a sua rede de pessoas de contatos, e que você consegue capitalizar a sua rede de contatos, ou seja, fazer com que essas pessoas trabalhem em seu favor. Nós vamos ver um exemplo muito claro disso daqui a pouquinho também. Então, o Bourdieu, Pierre Bourdieu, que fez esse livro que é um clássico, né? Formas do Capital, Sociologia Geral, ele diz o seguinte: o volume de capital social possuído por um dado agente depende do tamanho da rede de conexões que ela é capaz de mobilizar efetivamente e do volume de capital, seja ele econômico, cultural ou simbólico, possuído em seu direito próprio e por cada um daqueles com quem ele está conectado. Ou seja, o capital social é a soma do seu capital próprio e do capital das pessoas que está na sua rede de contatos e que você é capaz de mobilizar em benefício próprio. Certo? Então vamos supor essa rede aqui. Gente, presta atenção nessa rede social aqui. Então, cada bolinha azul, cada vértice é uma pessoa. E aí nós temos as conexões entre as pessoas. E aí vocês vão ver que essas conexões elas são bidirecionais. Você vai ver que tem algumas conexões, algumas arestas, que são fininhas. Significa que a conexão entre essas duas pessoas não é uma conexão muito forte. Certo? E eu tenho algumas arestas aqui, por exemplo, esta aresta aqui, que é uma conexão muito forte. Significa que essas pessoas são muito amigas. E aí quer dizer que essa pessoa é capaz de mobilizar a outra. Assim, amigo, estou precisando de ajuda. Aí o cara fala assim, pô, meu irmão, na hora. É isso. Então, isso não é o tipo de relacionamento como esse daqui, fininho, que a pessoa se conhece, mas você não vai ligar para um conhecido seu, que você não tem muito contato, que você não conversa com ele com intimidade, com quem você não tem intimidade, ligar para ele no meio da noite e falar assim, cara, estou precisando de sua ajuda. Pode ser que o cara seja gentil e top, mas é pouco provável. Pega nessa rede social aqui, eu vou isolar dois atores para a gente estudar a capacidade de mobilização de cada um deles. Então eu vou pegar esse cara aqui que eu vou chamar de azul e esse cara aqui que eu vou chamar de verde. Vocês podem notar que o azul tem muitas conexões também. O verde tem basicamente o mesmo número de conexões. Então não é só a quantidade de conexões. O problema é que o azul, as conexões dele não são tão fortes quanto as conexões do nosso querido verde aqui. Você vê que o verde ele tem algumas conexões muito fortes com outros nós, certo? Mais do que o nosso colega azul aqui. Agora vamos ver uma coisa. Agora eu vou pintar as pessoas aqui
pelo capital que elas possuem. Lembrando daquele conceito nosso de capital lá atrás, né? Pode ser importância, pode ser poder, pode ser dinheiro, pode ser bens, pode ser qualquer outra coisa. Quanto mais vermelho, maior o capital dessa pessoa. Então você vai ver que você tem algumas pessoas aqui, que são esse vermelhão forte aqui, elas têm muito capital. Você tem esse vermelhozinho aqui, um pouco mais claro, ela tem menos capital do que esse aqui, e os laranjinhas que tem menos capital, e tem esse amarelo bem clarinho aqui, que é o cara que tem menos capital de todos, ok? Então, olha só a diferença do azul, que ele tem contato direto com algumas pessoas que têm muito capital, mas esse contato, essa conexão, não é uma conexão forte. Então não basta essa pessoa ter um monte de contatos com pessoas que têm um capital se ele não é capaz de mobilizar este capital em benefício próprio. Já o nosso coleguinha verde, ele tem contatos com outras pessoas que nem tem tanto capital assim, você vê que ele não tem contato direto com nenhum vermelho, certo? Ele tem com os vermelhinhos claros aqui. Mas ele tem um contato forte com um cara que tem um laranja aqui e que tem um contato forte com um cara de vermelho. Então, graças àquela propriedade que a gente viu lá atrás da transitividade, esse cara ele consegue mobilizar aquele laranjinha que consegue mobilizar o vermelho. Então, esse cara verde aí, ele tem um capital social muito maior do que o capital social do azul, porque ele tem conexões mais fortes dentro da sua rede, que significa com uma mobilização maior, e ele consegue depois transformar o capital dessas pessoas em benefício próprio. Então, senhores, o capital social, ele tem alguns determinantes. Ele tem, primeiro, a extensão, né, o tamanho da rede, a variedade, aí você pode ter pessoas dentro da sua rede que não tem dinheiro, mas tem poder, por exemplo. Você pega um prefeito ele não é uma pessoa milionária, né? Ele nem pode. Mas ele tem muito poder nas mãos. Por outro lado, você pode ser amigo do empresário que tem bilhões. Mas ele tem poder de dinheiro, mas ele não tem poder político, por exemplo. Então a variedade do capital dentro da rede é muito importante, né? E aí depende também dos capitais individuais. Depende dos capitais individuais das pessoas, da variedade desses capitais e da capacidade de mobilização da rede. Não basta você conhecer de dizer oi e tchau. Você tem que conseguir convencer aquelas pessoas em algum momento a emprestar aquele capital ou empregar aquele capital delas em seu benefício. Tudo muda nessa rede nossa, por exemplo, se o azul tiver uma conexão muito forte com o verde. Se o azul tem uma conexão muito forte com o verde, então o verde empresta ao azul todo o capital social dele. Ok? Então, se eu tenho aqui, se ele não tem essa conexão, o capital social do azul ele é baixo. Mas se uma única conexão faz com que o capital social, uma conexão muito forte, ele já vire todo o jogo, o capital social do verde passa a trabalhar também para o azul. Né? Então o Alcaraz, ele fala o seguinte: as relações desenvolvidas nas redes sociais possibilitam o alcance de propósitos comuns. Nem sempre são comuns, viu, gente? E quando empregadas estrategicamente, essa é a palavra, quando empregadas estrategicamente, podem se tornar uma ferramenta para a competitividade organizacional. É o que a gente sempre fala, gente, quando tem algum evento, você vai participar de um congresso, que você vai numa reunião de negócios, que você vai tomar um café lá com colegas de trabalho, esse é o momento de você fortalecer a sua rede de contatos, é de fazer o networking, né? De fazer a sua rede de trabalho ser forte, porque um dia essa rede pode trabalhar a seu favor. É o conceito de capital social. Derivado dessa questão aí de capital social, tem outra pesquisa, que é a pesquisa conhecidíssima dentro da administração,
que é a questão dos laços fortes e laços fracos, a pesquisa clássica do Granovetter. Você pega a sua rede de contatos, a sua rede atual. Com quem seria melhor você procurar? Vamos supor que você está empregado, mas você quer mudar de emprego, certo? Com quem que é melhor você procurar um novo emprego? Com os seus parentes, com as pessoas próximas, com seus amigos próximos, com seus colegas de trabalho atual, que são pessoas que estão ali bem dentro da sua rede mais próxima, certo? Que são aquelas conexões grossas que a gente falou anteriormente, está bem presente. Ou seria melhor você procurar um emprego, oportunidades com conhecidos ou amigos mais distantes? O que vocês acham? Melhor procurar emprego com os amigos próximos e parentes próximos, que vão lembrar, cara, eu vi um emprego em tal lugar, ou com os conhecidos e amigos distantes. Então, existe uma pesquisa sólida sobre isso, que é a pesquisa dos laços fortes e laços fracos. Então, o que é laços fortes? São os strong ties. Eles interligam pessoas próximas, pessoas íntimas, familiares, amigos muito próximos. E quando essas pessoas estão ali, naquele grupo que nós já vimos falando anteriormente, são os clusters, né? Aquelas comunidades de grupos de pessoas muito próximas, essas pessoas, elas são basicamente muito parecidas. E elas convivem, em média, no mesmo ambiente com as mesmas pessoas. Certo? Então, geralmente, essas pessoas elas não têm nenhuma novidade. Elas não trazem novidade porque você está com essas pessoas o tempo todo nos mesmos ambientes. Compartilham, basicamente, na média, elas são pessoas parecidas com a gente. Qual que é a importância dos laços fracos ou dos weak ties? Os laços fracos, eles são os seus conhecidos ou amigos distantes. São pessoas que você não tem contato frequente. E essas pessoas, elas estão em outros grupos, em outras comunidades que você não frequenta. Certo? Então, o que acontece? Esse laço fraco desse seu conhecido, justamente porque você não vê ele frequentemente, ele está em ambientes diferentes, em comunidades, em contato com outras pessoas diferentes. Ele tem informação que você não tem, que outras pessoas que são do seu contato mais próximo também não têm. Qual é a importância do laço fraco? O laço fraco, ele é a melhor pessoa para você procurar emprego, porque os laços fortes, eles também são seus concorrentes ou simplesmente não tem nenhuma outra informação, não está em nenhum contexto que tem diferente daquilo que você já sabe. Já os laços fracos, eles são o seu elo com mercados diferentes, com grupos diferentes, com empresas diferentes. E ali é onde surgem as melhores oportunidades. Então, dentro daquilo que nós estávamos falando, do capital social, e a gente falou lá, que é importante que naquela rede de contatos exista uma diversidade. É importante você ter os laços fortes, né, com pessoas que têm... Mas aqueles laços fracos e um pouco mais distantes, eles são importantes demais também, porque são aquelas pessoas que te tiram da sua zona de conforto, do seu métier normal, das pessoas com quem você convive o tempo todo, das informações que você tem o tempo todo, das coisas que todo mundo já sabe. Elas te põem em um contato diferente. Então é importante cultivar esse tipo de laço. Então, olha só, os laços fortes e grossos aqui são aquelas pessoas que estão dentro dessa zoninha laranja aqui, que é o seu meio, aquele conjunto das coisas que você já sabe, de pessoas que você já conhece, de oportunidades que você já conhece. Mas os laços fracos estão em inúmeros outros mercados, com informações diferentes, que têm oportunidades diferentes, que conhecem pessoas diferentes, que ouviu falar de oportunidades diferentes. Então, dentro do seu capital social, é importante ter laços fortes com quem você consiga mobilizar? Sim, mas é importante ter esses laços mais fracos e finos, que são pessoas que te conectam com outras realidades, com outros grupos sociais, por exemplo. Certo? Vou pular isso aqui. Então, essa é uma pesquisa do Granovetter, uma pesquisa muito famosa, e não é uma pesquisa nada recente. Os primeiros resultados delas foram publicados na década de 70, né? De lá para cá ela só foi confirmada inúmeras vezes. Então,
gente, tem um monte de outros fenômenos relacionados com redes sociais que são estudados pelas redes complexas, como, por exemplo, câmeras de eco, né? Então você tem um grupinho de pessoas lá e que a informação fica presa dentro daquele grupo, né? Fica um repetindo o que o outro está falando. Dificilmente a informação sai daquele grupo para fora e dificilmente uma informação de fora entra dentro, né? Então você cria uma espécie de seita. Você tem o efeito manada, né? Quando um começa a fazer alguma coisa, aí os outros começam a repetir essa coisa e aí vai se espalhando. O efeito repetição, né? Que você acha que todo mundo está fazendo, isso é muita geração TikTok, o efeito repetição. Você vê alguém, você vê uma modinha de alguém fazendo uma dancinha, um passinho lá, e você, nossa, mas está todo mundo fazendo isso. Não é que está todo mundo fazendo isso. Às vezes, na sua rede de 10 mil pessoas, tem 3 pessoas fazendo isso. Só que aquelas pessoas fazem isso o tempo todo. E fica repetindo isso ali na sua timeline, aí você acha que está todo mundo fazendo, mas não, são só aquelas pessoas, mas elas repetem demais e você acha que aquilo ali está sendo moda, quando na verdade não é. Então tem muitos outros fenômenos muito interessantes, muito importantes para serem estudados dentro do todo da ciência de redes. No mais, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Hoje foi uma aula de introdução, uma aula bem conceitual, a gente passando os conceitos sem muita matemática, sem muito rigor formal, só para vocês entenderem algumas questões interessantes que estão relacionadas com a questão das redes complexas, para dar uma motivação, para dar um temperozinho nas coisas que a gente vai assistir daqui para frente. Já na próxima aula, a gente vai fazer o oposto da aula de hoje. A gente vai ver basicamente matemática e programação. Na próxima aula a gente vai ver a teoria dos grafos, que é a parte matemática, o formalismo matemático por trás das redes complexas, e vamos ver a parte de programação, que é utilizando a biblioteca NetworkX, né, em Python, para poder brincar um pouquinho com algumas redes complexas. Como é que a gente cria grafos lá, como que a gente insere os nós, como que a gente insere as arestas, como que a gente plota esses gráficos, né, imprime os gráficos de maneiras diferentes e por aí vai. Então, senhores, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido a importância da ciência de redes, né, e das coisas que a gente vai estudar. Isso aqui foi apenas uma motivação, a gente vai ver muita coisa interessante, muitas aplicações interessantes, não só para o nosso dia a dia, mas no contexto de empresas, no contexto da ciência e de engenharia e por aí vai. Beleza? Então, já fica o convite para a nossa próxima aula, a parte matemática e computacional de redes complexas. Vejo vocês lá. Um abraço!